Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como funciona a atuação dos conselhos regionais de medicina ao receber uma denúncia contra um profissional da área médica. Bom, todo mundo sabe que o médico ele possui uma série de desafios no seu dia a dia, desde quando ele entra na faculdade, que a gente sabe que os cursos de medicina são dos mais concorridos do país, até depois na residência médica, porém, quando ele ingressa de fato no mercado de trabalho e começa a atuar como médico, que surgem outros desafios. E por melhor que aquele médico se capacite, por melhor que ele atenda os seus pacientes, existe sempre o risco de receber alguma denúncia de um paciente insatisfeito, ou de algum familiar, ou até mesmo de um membro do hospital no qual ele trabalha, relacionado à sua conduta como profissional. O primeiro passo para a gente entender melhor o tema é conhecer quais são os problemas mais comuns que acabam acarretando um número maior de denúncias aos conselhos. O primeiro tipo de problema está relacionado diretamente à conduta do profissional em si, ou seja, a forma como ele tratou determinado paciente, a forma como ele registrou os atendimentos nos prontuários e até mesmo se ele manteve ou não o sigilo das informações relacionadas à conduta dele como médico. Já o segundo tipo de problema, que vem sendo cada vez mais comum nos últimos dias, está diretamente relacionado à publicidade médica. Ou seja, a forma como aquele médico se posiciona em suas redes sociais, como ele cria os seus conteúdos, se ele está ou não respeitando e adequando a sua atuação e a forma como ele publiciza essa atuação nas suas redes sociais. A gente tem o Código de Ética Médica que impõe determinados limites e os médicos eles têm que se atentar a essas regras na hora de elaborar os conteúdos das suas redes sociais. Outro tipo de problema que vem sendo cada vez mais recorrente, vem gerando um elevado número de denúncias, está diretamente ligado à forma como aquele profissional se intitula como especialista em determinada área. Atualmente, o Conselho de Medicina vem adotando uma postura muito rígida quanto à titulação e, em geral, somente profissionais que possuem o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade, podem se intitular como especialista em determinada área. Como eu disse, essa é uma situação que vem gerando um debate muito grande e um número elevado de denúncias e que o profissional deve estar atento para que ele não sofra nenhum tipo de penalidade. Uma vez recebida pelo Conselho Regional de Medicina a denúncia, o primeiro passo é verificar se aquele pedido procede ou não de alguma forma. Se o Conselho sentir que é necessário obter mais informações sobre aquele assunto, ele tem totais condições de dar prosseguimento ao feito e, eventualmente, até instaurar um processo administrativo disciplinar. Neste procedimento, os médicos até podem atuar sem a representação de um advogado, mas a gente sempre recomenda que ele esteja acompanhado de um advogado, porque o processo administrativo ele pode ter consequências muito graves para os médicos. A gente sabe que boa parte desses procedimentos levam a punições menores, como advertência e censura sem a publicidade, porém, dependendo da complexidade do ato, o médico pode acabar sofrendo sanções maiores, como a suspensão de atividade por 30 dias ou até mesmo a cassação do seu registro. E sobre esse assunto, é importante a gente falar que cada vez mais a gente vem recebendo contatos de médicos que estão na residência médica e que sofrem determinadas denúncias aos conselhos. E são casos, às vezes, muito emblemáticos de pacientes que foram a óbito ou alguma situação adversa dentro do seu tratamento, no qual o paciente ou o familiar do paciente se sente prejudicado, vai no conselho e aí o conselho chama todos aqueles que de alguma forma participaram do atendimento. E aí, nesse caso, muitas vezes sobra até mesmo para o médico residente que estava ali acompanhando um preceptor, aprendendo sobre determinada matéria. De qualquer forma, se você receber algum comunicado por parte do Conselho Regional de Medicina, não precisa se desesperar no primeiro momento. O primeiro passo é procurar ajuda profissional, porque um advogado certamente vai poder te orientar a tomar as melhores medidas sobre aquela situação. Na grande maioria dos casos, o Conselho recebe essas informações e os profissionais que atuaram da forma devida e que registraram os atendimentos nos prontuários acabam conseguindo apresentar tais justificativas ao Conselho que possui uma atuação muito justa de uma forma geral. Então, se por acaso você receber esse tipo de intimação, não deixe de procurar ajuda profissional para você poder ser representado da melhor forma possível.